Hoje eu quero falar de um assunto que, querendo ou não, eu vivencio diariamente, 7 dias por semana, incluindo feriados. Quero falar da saúde mental na internet, mais especificamente do ponto de vista dos criadores de conteúdo, de quem está aqui desse lado da câmera. Porque, bem ou mal, sou neuropsicólogo, mas também estou aqui criando material informativo para vocês. E isso tem me colocado em uma espiral de risco que é recente na história da humanidade, até mesmo para nós profissionais da psicologia. Não raras vezes aparecem na mídia casos de influencers que vivenciam problemas de saúde mental bem sérios. Casos famosos como o do Whindersson Nunes e de outros, cada um em seu próprio nicho, vem colocado um alerta na saúde mental dos criadores de conteúdo. As profissões da internet colocam uma exposição muitas vezes tóxica que não havia antes. Antigamente você não se tinha acesso tão fácil. A soma da segurança do anonimato para alguns com a acessibilidade que as redes dão fazem com que as pessoas despejem sem censura suas próprias inseguranças no outro, que muitas vezes só está ali tentando divertir ou trazer entretenimento ou informação. Existem muitos estudos cujas fontes já cansei de citar aqui e não vou me prender a isso hoje para não encher mais o saco de vocês, mas eles provam que a exposição às redes aumentam sim as suas chances de depressão, ansiedade e problemas de autoimagem e autoestima. Não que você deva evitar as redes, não, por favor. Elas são muito boas, elas podem trazer coisas boas para você também. O YouTube, por exemplo, costuma ser citado como uma rede com bom potencial para ajudar pessoas com problemas de saúde mental. Eu estou aqui passando informações para vocês. Mas, até mesmo aqui, no YouTube ou no Spotify, tem seus problemas. Falando do lado do criador, novamente, de quem precisa mostrar o rosto, muitas vezes acabamos servindo de objeto de transferência da frustração de alguns. Além disso, as redes sociais trabalham com algoritmos que acabam funcionando como uma coação para que seja criado conteúdos que retroalimentam as redes. Em outras palavras, nós somos obrigados, açoitados a tentar criar cada vez mais. É bem estressante, cobra bastante. Em outras palavras, o algoritmo está sempre tentando fazer você trabalhar mais, se expor mais, para continuar relevante e se tornando cada vez mais uma pressão na psique de quem está no centro. Do outro lado, sempre há o risco de alguém que perdeu o equilíbrio em sua vida projetar em você suas frustrações. Simplesmente porque não suportou ver você em um bom dia, sorrindo, falando coisas felizes ou tentando ser útil. É muito fácil xingar em um comentário, fácil, simples, como um clique, sem se importar com o que está acontecendo na vida privada de quem está na tela. Na psicologia chamamos isso de transferência, que é projetar seus conteúdos inconscientes para a pessoa que está na sua frente. Se alguém se dá o trabalho de te xingar no site pelo puro prazer de fazer isso, então, meu amigo e minha amiga, isso é o que ela tem de melhor para mostrar. As redes sociais estão longe de serem seguras, nunca foram, e estamos adoecendo sem perceber. Mas deveríamos estar tirando proveito disso, para fazer dela um lugar melhor. Deveríamos estar usando essas redes de um outro jeito. Estou dando essa volta toda com vocês aqui, talvez até fique confuso, mas para falar uma coisa. Por mais legal que seja termos esse espaço para falar, temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde mental. Nós precisamos cuidar um dos outros, quem assiste e quem fala. Eu preciso passar o que eu tenho de melhor para vocês e vocês me passam o que tem de melhor. É essa troca que vai fazer o dia melhor para mim e para você. E não devemos ficar só nos vídeos, nas postagens do Instagram ou o que for, etc. Tudo que falamos pode melhorar ou estragar o dia de alguém. Então, vamos fazer um pacto aqui hoje? Vamos tentar ser pessoas melhores um com o outro? Eu vou tentar te fazer bem e você me tenta fazer o mesmo. E espalhamos isso para todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. Tá combinado? Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias e no Twitter e Instagram Alceman.